super shy, but wait a minute while I make you mine, darling, then 지금 do you're on my mind. Olá, nossos amados ouvintes! Sejam super bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Senhoritas Bananas. E hoje nós vamos contar novamente a clássica obra do grande José de Alencar, o livro Senhora. Só que hoje vamos contar a parte 4 dessa história. Eu sou a Maria Luísa e estou aqui com minhas parceiras de leitura, Beatriz, Letícia e Daniele. Bora mergulhar nessa história juntos? Então, gente, só recapitulando. No episódio anterior, nós lemos a segunda e a terceira parte do livro Senhora, contamos um resumo da primeira parte, acompanhado de uma análise profunda sobre o romance. Então, basicamente, nós conhecemos a nossa protagonista, Aurélia, cheia de personalidade e, o mais importante, cheia de dinheiro. Dinheiro esse que ela usou para comprar o seu atual marido, Fernando Seixas, que a tinha deixado para se casar com Adelaide, que era mais rica, deixando a Aurélia arrasada. Então, depois de toda essa reviravolta, essa ainda é a primeira parte. Então, acompanhe para saber mais sobre o nosso resumão. Partindo para a segunda parte da história, nós descobrimos a origem da Aurélia. Então a gente descobre que a mãe dela se chama Emília e que o pai dela se chama Pedro. Eles tiveram que se separar por questões familiares e perderam um ao outro. A gente também tem uma série de tragédias. Então a mãe da Aurélia morre, a dona Emília, morre o irmão da Aurélia, o Emílio, e morre também o avô de Aurélia, o Lourenço, que foi quem deixou uma baita de uma herança para ela. Após isso, nós temos a Aurélia conhecendo o Seixas. Eles se apaixonam, só que ele acaba trocando ela pela Adelaide, como a Maria falou. E foi tudo isso que motivou a Aurélia a arquitetar toda aquela vingança contra o Seixas. Bom, e já passando para a parte 3 da história, é ali que a gente acompanha o casamento de Aurélia com Seixas, cheio de tensões. E a Aurélia ela propõe um divórcio para ele, só que ele recusa, piorando aquele clima ali de incerteza. Tentando disfarçar a sua dor, a Aurélia se renova, organizando festas na sua casa, tentando assumir uma postura mais alegre. Só que essa felicidade dela parece ser apenas uma máscara para poder esconder a frustração dela de nunca ter sido realmente amada pelo seu marido. Gente, depois desse resumo, eu tô super curiosa pra parte 4. Então vamos parar de enrolação e ir direto pro ponto. Chama a vinheta! Bom, gente, agora iniciando a parte 4, nós temos a Aurélia mais em seus bailes deslumbrante e temos também o Seixas, que fica só admirando ela de longe. Até que acaba o baile e tudo mais, eles vão pra casa. E aí no carro acontecem algumas coisinhas. Eles ficam de chameco. Não eles em si, mas a Aurélia. A Aurélia fica com uns toques ali, aí se encosta no ombro. E o Seixas, ele estranha, né? Porque ela não é de fazer isso. E aí tudo mais, eles conversam sobre estrelas, eles ficam se olhando. E aí a Aurélia faz até um draminho depois que eles chegam em casa, porque ela fala que tá meio doente, pede pra ele levar ela pro quarto, que ela tá com febre, aí ela pede pra colocar a mão na cabeça dela. Sabe? A Aurélia tá impossível. E aí o Seixas, ele tava quase tendo piripaque, porque assim, ele tava muito próximo da Aurélia, e ela é linda, né? Então ele tava morrendo de amores. E aí, novamente, a Aurélia, pela 15ª vez, pergunta se o Seixas ama ela. E ele, pela 15ª vez, fala que ama sim. E aí, beleza, né? O de sempre. Então a moça ela vai em direção a uma cortina que ela tem no quarto dela, né? E aí, quando ela abre essa cortina, nada mais, nada menos que um quadro do seu amado Seixas. E aí, gente, a Aurélia, ela vai lá e beija esse quadro na frente do Seixas e fala assim: esse aqui que eu amo, não é você não, é o teu eu de 2 anos atrás. Esse aí, de agora, eu não quero. E aí ele fica perplexo, né? Mas o que esperar dessa mulher, que é toda uma loucura assim. Aí, beleza, acabando esse evento aí, a gente tem um outro acontecimento que foi muito marcante, assim, muito importante na vida da Aurélia, que é a notícia de que o seu amigo, Eduardo Abreu, ficou pobre. E aí ele tá querendo se matar. E aí ela fica preocupada, né? E ela quer ajudar ele. E aí no dia seguinte, a Aurélia convida a Adelaide e o Torquato pra ir no teatro na área VIP. Só que isso tudo é só um pretexto pra ela conseguir falar com o Torquato, que também é amigo do Eduardo Abreu. E aí quando ela conversa com o Torquato, ela pede ajuda dele pra ele levar o Eduardo Abreu lá pra casa dela e ela conseguir conversar com ele, ajudar ele com o que ele estiver precisando. Já que assim, depois que ele perdeu a fortuna dele, ele perdeu também os amigos e a consideração que ele tinha na sociedade. Então ele se tornou invisível e é isso que tá causando toda essa depressão nele, como é amigo dela, quer ajudar. E aí, beleza. Outra coisa muito inusitada dessa mesma noite do teatro foi que surgiu um sentimento muito inusitado na Aurélia, que foi o ciúme. Ela sentiu o ciúme do Seixas com a Adelaide e ela ficou indignada, assim, morrendo de vergonha dela mesma por não ter conseguido nem disfarçar esse ciúme. Porque ela quis tirar logo a Adelaide de perto do Seixas, e aí depois que ela se tocou do que ela tinha feito, e aí ela foi lá e falou pro Seixas: vamos embora, que eu tenho que ir na casa da minha tia. Só que assim, ela não ia pra casa de tia nenhuma. Ela só usou isso aí de desculpinha pra ir embora da festa. E aí eles entram no carro e tudo mais, e a Aurélia começa a conversar assim: Seixas, sabe o que é ciúme? E o Seixas fala: eu não, como que eu senti? E a Aurélia fala: pois eu sei. E aí ela começa a explicar, né, gente? Agora eu vou ler aqui um trecho pra vocês de como que a Aurélia fala, mais ou menos.
Ela diz que pode explicar, pois teve essa experiência. Afirma que o ciúme não nasce do amor e sim do orgulho, e que o que machuca é o desgosto de ver o outro possuir um bem que não pertence e que não admitimos partilhar. Então ela tá querendo só meio que falar que não, ela não tá sentindo ciúme do Seixas porque ela ama ele, porque ela não ama ele. É só o orgulho mesmo de outra pessoa estar possuindo o que ela possui. E aí ela usa como exemplo a própria situação pra explicar, né, o que foi esse ciúme. Ela conta pro Seixas que ela sentiu ciúme no teatro, quando viu a Adelaide agarrada no braço dele. E aí o esposo só responde que o ciúme é o zelo pela coisa que lhe pertence, ou pessoa. A Aurélia completa, né, toda debochada. E aí ele vai lá e fala de novo, não, é pelo que pertence. E aí fica nessa aí, esses dois. E foi basicamente isso, assim, o iniciozinho dessa história. Bom, gente, agora a gente tem um pulo no tempo, na história, e toda a situação que eu vou narrar pra vocês acontece numa festa da Aurélia, que era considerada as festas mais babadeiras de toda a corte, e todo tipo de gente se encontrava lá. E daí tinha uma situação. Quando a Aurélia percebia que os rapazes não puxavam as damas pra dança, ela anunciava a quadrilha de casais, que era basicamente uma dança onde os maridos tinham que chamar suas esposas, e eles não podiam negar ou não querer dançar, porque a Aurélia era inflexível e ela queria que todo mundo participasse. Só que aí a Lísia Soares, que é uma amiga dela, dizia que isso era só um fingimento da Aurélia só pra ser uma situação onde ela puxaria os Seixas pra essa dança. E daí, em uma dessas festas, apareceu o seu amigo Eduardo Abreu, que ele tava meio sumido devido à situação que ele tava passando, como a Bia falou. E daí a Aurélia sempre lhe reservava uma quadrilha pra eles se aproximarem mais e pra eles conversarem sobre o que estava acontecendo na vida de Eduardo Abreu. E daí o Alfredo, que era um convidado que tava ali na festa, ele não era nada fofoqueiro, né? E aí quando ele viu esse casal dançando, ele falou pra um moço do lado dele que o Eduardo Abreu já foi apaixonado por Aurélia e que ele tinha feito loucuras pra se casar com ela, só que ela negou porque era apaixonada pelo Seixas. E mal sabia eles que Seixas estava atrás, escutando tudo e já estava presenciando toda aquela dança que a Aurélia estava tendo com o Eduardo Abreu. E aí, depois que a Aurélia terminou de dançar com o Abreu, ela foi de encontro ao Seixas e perguntou se tinha alguma coisa acontecendo porque ele tava com uma postura meio quieta. E ele, cínico nada, falou que teve o maior prazer de ver a sua esposa dançando com um homem que ele não conhecia. E aí, ela perguntou pra ele, mas por que você não foi dançar também? Daí ele falou, abre aspas, só um instante, porque essa conversa é muito boa. Ele falou, a senhora manda e é obedecida. Ele disse que ela não tinha ordenado pra ele dançar. O verdadeiro pau mandado, né? E daí, com essa fala, a Aurélia pergunta o motivo de Seixas chamá-la de senhora, porque como eles são marido e mulher, ele não precisa ter esse truque de palavras com ela. Então ele diz, o súdito diz à soberana como servo à dona, e declara que se sente como um escravo de Aurélia. E aí, diante dessa confissão de Seixas, ela ficou meio ressentida. E ela diz que não precisavam desse tratamento todo. Só que aí, no mesmo momento, ela se arrependeu de ter exposto esses sentimentos, e ele falou que essa escravidão que o Seixas dizia sentir era só uma forma de o mais forte dominar o mais fraco, e que a verdadeira coisa que as pessoas se sentiam escravas era do amor, e que no caso não era o caso dela, né? Então ela não queria assumir que estava sentindo amor pelo Seixas. E daí a Aurélia pede um favor a Adelaide, e ela faz com todo o favor, que era de ficar um tempo com o Seixas. Não sei o que a Aurélia estava pensando, se no capítulo anterior ela estava com ciúmes do Seixas com a Adelaide, ela pediu pra Adelaide ficar um tempo com o Seixas. E foi embora. Só que aí o Seixas queria mostrar que tava nem aí pra Adelaide. Então ele viu o Alfredo passar, o fofoqueiro, e pediu pra dançar com a Adelaide, pra ele mostrar pra mulher dele que ele tava pouco se lixando pra ela. E daí, a Lísia percebeu que tava numa situação ali meio complicada e chamou o Seixas e foi até a Adelaide e falou que eles tinham que dançar a quadrilha pra mostrar o exemplo pros outros convidados, e porque a Aurélia se negava a qualquer pedido. Só que aí ela já meteu o migué de que ela não sabia dançar, que ela ficava toda tonta quando tinha os giros, daí teve uma situação que aconteceu na escola, que ela teve vertigem. Só que aí, depois de muita insistência, ela foi dançar com o Seixas. E, gente, esse era o primeiro contato, fora o episódio do carro, que eles estavam tendo depois de 6 meses de casado. Então ela ali no pescoço do Seixas e ele ali segurando na cintura dela, causou ali um choque e que eles dois sentiram. Então teve uma conexão muito mútua de ambos e tava todo mundo admirado com toda a conexão que tava tendo deles dois naquela dança. E eu não sei como, acho que a vertigem da Aurélia passou, porque essa mulher começou a rodopiar o baile todo. E aí a orquestra tentando também acompanhar o ritmo deles, que eles estavam num ritmo completamente diferente, que os outros convidados também não conseguiam nem acompanhar. Então eles lá dançando, e do nada um raio passou assim, e aí eles meio que se tocaram, acho que deu um gatilho assim na Aurélia, dela percebeu, caramba, eu tô me jogando muito aqui pra esse homem. E aí o Seixas simplesmente sentiu um corpo assim nele, e aí era simplesmente a Aurélia que tinha desmaiado. E ele ficou em choque, só sentiu um ar assim gelado sair dela, e ela nos braços dele, então ele rapidamente, o seu papel de homem, né, tirou ela daquela sala. Continuando a parte que a Maria tava falando, a Aurélia desmaiou, né? E aí o Seixas levou ela lá pra um tocador, deitou ela no sofá
E aí já foi vendo se ela já tava bem. Ele sentiu os batimentos dela, viu que tava normal. Também sentiu o corpo dela, viu que tava quente e viu que era só uma leve tontura, não era nada grave. E aí, quando ela se recuperou, ela foi agradecer a todos que estavam ali, né, ao redor dela, que estavam ali na festa, foram mais se preocupar com ela e ficaram olhando ali, né, pra ver se ela ia se recuperar ou não. Ela agradeceu e mandou eles voltarem lá pra festa e, enfim, fingir que nada estava acontecendo porque ela não gostava de ser tratada como doente, né, ela odiava isso. Enfim, e aí eles ficaram sozinhos, ficou aquele climão ali, aquela torta de climão, ficou muito tenso. E aí a Aurélia segurou a mão dele, como se ela olhasse assim pra ele, como se não quisesse que ele saísse dali. E aí, quando alguém bateu na porta, né, pra ver se ela tava bem, outra pessoa que não estava ali naquele momento, ela foi e segurou ele como se não quisesse perder ele, como se alguém fosse puxar ele dali e tirar ele dela. E aí, enfim. E isso mostrou, né, que ela tem medo de perder ele e toda a vulnerabilidade dela que ela tem. A Aurélia, ela acreditava que tinha achado o homem dos sonhos dela. Só que ela não conseguia evitar o medo de que ela podia perder ele, toda nessa relação dele, do dinheiro, enfim. Em meio dessa emoção, né, de segurar ele, de abraçar, ela falou uma coisa que tocou muito ele, deixou ele de ego ferido ali, né, o orgulho dele, e falou que ele era dela porque ele tinha comprado ele, só por isso que ele era dela, e não por motivo de amar ele ou algo assim. Aquilo dele ficou tudo mais intenso, né, que ela agarrou ele, e aí ela já quis, né, tirar aquilo, e pegou um lenço, rasgou e tacou fogo, tudo isso só pra mostrar o desprezo que ela tinha por ele. E, enfim, enquanto isso, o Seixas ele ficou dividido, né, entre arrependimento, dúvidas, só que ele também não poderia deixar de confiar nos próprios sentimentos dele, porque no fundo ele sente, né, alguma coisinha. E ele ficava pensando, será que aquilo era amor de verdade ou apenas orgulho e vaidade? E aí ele refletia, né, como os últimos meses do lado da Aurélia tinham mudado a vida dele. Apesar de admirar a beleza dela, ele se sentia preso em uma situação que ia contra os princípios dele. E aí o desmaio dela, né, apesar de ter sido alguma coisa simples, né, por causa ali do movimento, da dança, enfim, ele ficou pensando se tinha sido real ou se era só mais alguma coisa calculada. Bom, e o casamento deles continuava cheio de altos e baixos, né, que era sempre ela demonstrando, mas aí ela do nada parava e ficava nesse climão aí esquisito. E aí, depois desse momento tenso, a dona Firmina, ela bate na porta e ela fica até surpresa, né, que ela já tava ali, levantada, ela tinha acabado de desmaiar. Ela fala, nossa, você já tá de pé? Ela fala, sim, já tô até pronta pra voltar a dançar. E aí eles vão lá, né, os dois juntos, com o braço dado, e aí eles voltam a dançar. Só que não é mais a mesma coisa, já fica aquele clima frio, fica tudo muito esquisito. E aí, né, no final dessa dança deles, da valsa, a Aurélia é super elogiada, só que o Seixas é vaiado, assim, né, pelas pessoas que estavam lá, chamando ele de doido, porque é loucura ele ter dançado com ela de novo, depois de ela ter desmaiado. Ela poderia ter passado mal de novo, mas enfim, ela falou que tava bem já e que não tinha nada disso, era só pra continuar a dança. E aí, depois que o último convidado foi embora, né, a Aurélia ficou esperando lá ele, que ele tinha ido acompanhar uma pessoa. Ela queria logo se despedir e ir logo pro quarto dela, né, dormir. Só que aí o Seixas impediu ela, dizendo que ela precisava se explicar, né? Os dois, na verdade, por causa depois dessa briga deles. Ele disse que não queria ofender ela e que estava agindo de maneira estranha devido a alguma coisa que incomodava ele profundamente, que talvez seria essa situação entre eles. A Aurélia, ela não aceitou isso e falou que logo queria ir embora, já queria dormir. E aí ela só falou bem assim, vamos falar do futuro e não do passado. Ou seja, era pra ele esquecer isso e só continuar a vida, né? E aí ela subiu pro quarto, deixando ele sem resposta. No quarto dela, ela desabafou com um retrato que tem lá no quarto. E aí, depois ela falar lá sozinha, uns monólogos lá que ela fez dramático, sobre ela ter certeza de que ele amava ela, só que, apesar de todas essas brigas que eles sempre tinham. Ela pensou em resolver tudo ali com ele, lá no quarto dele, só que ela se arrependeu e desistiu, achando que era muito cedo, né, pra poderem fazer isso, porque ela não se entrega assim tão fácil. E, enfim, depois disso ela dormiu, com a única coisa que iluminava no quarto dela era o retrato. Ela apagou todas as luzes, só deixou a luz acesa do retrato que mostrava ele. Enfim, e essas brigas aí, elas se alternavam com momentos de reflexão, que do nada o Seixas ele tava passando por uma fase de transformação, que ele tava sendo um bom moço, que antes ele parecia ser superficial, só que agora ele tá tratando ela com carinho, sendo até disciplinado, cuidando das coisas dela. Ele demonstrava o afeto dele por pequenos gestos, né, como cuidar das flores dela, dos canários, e até trocar a leitura de Byron por Shakespeare, que era o autor favorito dela, né, que era pra mostrar que ele tava mudado. Mas, como sempre, aquela paz ali durou pouco, né? Que um dia, quando ele saiu de casa para ir trabalhar, ele encontrou um antigo conhecido dele, que era o Barbosa, que trouxe uma boa notícia para ele, que era sobre o privilégio de minas de cobre. E aí, isso deixou ele intrigado, né? Porque era uma coisa antiga dele, do passado dele, que estava prestes a acontecer ali e podia ameaçar essa harmonia que estava tendo ali entre eles dois, né? Esse momento que estava até bom entre eles. E aí essa conversa trouxe à tona toda essa associação do Fernando, que era um negócio de minas de cobre, que era um projeto que ele tinha deixado de lado depois do casamento com a Aurélia. E a venda desse privilégio dele resultou em um lucro inesperado para ele.
Então, gente, dando continuidade ao que ela estava falando, assim que ele descobre essa quantia, que é uma quantia muito alta de dinheiro, ele fica com um mix de sentimentos. Ele não sabe se ele fica feliz, porque ele realmente precisava desse dinheiro, ou se ele fica se sentindo culpado também, pela origem desse dinheiro. Só que ele coloca na balança, né, e vê que ele realmente precisa. Então, a gente vai para outro ponto, que é porque ele não lembrava onde estava essa papelada que garantia a ele esse dinheiro. Mas aí ele lembra que estava em casa e aí ele vai pra lá. Porque a última vez que ele viu essa papelada foi antes do casamento. Então ele volta pra casa, ele chega em Laranjeira em torno de umas 11 horas, e aí ele entra de mansinho, porque ele não quer que ninguém veja ele. Nisso que ele entra, ele dá de cara com o Eduardo Abreu e a Aurélia na sala conversando. Ele não fica nada contente, né, porque tá os dois sozinhos lá. Mas assim, ele acaba ignorando um pouco porque ele realmente tá focado na papelada. A Aurélia, assim que ela vê ele, ela tenta chamar ele pra conversa, mas ele logo desconversa e vai direto pro escritório dele. Quando ele chega no escritório, ele faz uma baderna, ele bagunça o lugar inteiro pra achar a papelada, mas ele acaba achando. Nisso, ele achou a papelada, ele já corre de casa, sai direto com o carro dele pro local que ele provavelmente ia dar algum jeito com esse monte de papel. Aí, em seguida, o Abreu, ele sai também, e ele vê a situação que ficou ali, ficou um clima meio tenso entre os dois. Eu ia falar que ficou um clima tenso entre os brothers. Eu vou te falar. É porque começou. E aí ficou um clima tenso entre os brothers. E aí, assim que eles vão embora, a Aurélia ela fica sozinha. E ela, em seguida, já vai direto no escritório dele. Ela vê a baderna que tá lá. E ela também acha o quê, gente? Ela acha um fitilho. E nesse fitilho tava o nome do Seixas e da Adelaide. E aí, gente, eu até anotei no meu papel que ela desce nela o ritmo da... Ai, falei isso errado, mas alguma coisa do ritmo da ragatanga. Porque ela pega, gente, ela destroça essa fitinha com um dente. Assim, muito maluca. E aí ela ainda deixa, assim, no lugar muito exposto, que é pra ele realmente ver o que ela fez. Aí, passa um tempo. Ele volta pra casa, ele nem liga pra bagunça, nem vê o fitilho, e ele já fica... Ele pega um caderninho e começa a fazer um monte de cálculo. E fica a noite inteira fazendo cálculos. Nisso, chega a hora do jantar. Ele vai pra mesa, a Aurélia ela fica falando um monte de abobrinha no almoço, ou na janta. Ele não dá a mínima, e ela fica furiosa, porque ela realmente queria a atenção dele. Mas ele não tá nem aí, ele tá preocupado com essas contas e o dinheiro que ele vai receber. Nisso, depois do jantar, eles se encontram no... Como é que fala? Ai, esqueci o nome. No jardim, eles sentam um do lado do outro, e eles começam a conversar, e olha, uma conversa profundíssima, porque eles dois começam a soltar o verbo. Porque ele fala que ele não tem intenção de conquistar o amor dela, porque ele já sabe que já tá muito tarde, que agora não vale mais a pena. Por isso que ele também se manteve, ele ficou tão frio durante o almoço, assim, ou durante a janta, porque ela falava, e ele nem aí pra ela. E aí ele também fala que ela não liga muito pra honra dele, porque ele ficou realmente chateado a respeito dela ter levado o Eduardo Abreu sozinha com ela ali em casa, assim, não contou pra ele, então ele realmente se sentiu muito ofendido. Gente, essa conversa, ela vai se criando um clima terrível, porque ela vai, estaca na cara dele, falando que ela passou a vida dela inteira sem amparo. E quando ela finalmente se apaixonou por alguém, ela entregou de corpo e alma. Essa pessoa foi lá e trocou ela por uma mulher que era mais rica que ela, então ela foi trocada. E aí ela também viu que o mundo capotou, né? Porque agora ela tá casada com o mesmo homem e ela que pagou por ele. Então assim, gente, o mundo realmente gira. Essa conversa, gente, ela não tem fim. Os dois ficam, ó, com papo na língua, toda hora um alfinetando o outro, jogando na cara sobre honra. Aí ela fala que ela esperava mais consideração dele, ele também fala que esperava mais dela. E aí... Ah, tá. Aí pra melhorar, depois de tudo isso, adivinha quem aparece? Não, gente. Quem fala? Por favor. Vocês não sabem. Gente, eu não mesmo, fala. O Eduardo Abreu. Meu Deus. Mas ele só vai onde não é chamado mesmo. Gente, mas ele aparece, coitado, ele apareceu pra pedir desculpas. Porque ele ficou realmente com medo. Ele falou, gente, porque eu não fiz nada pra eles. E deu essa briga, né? Ele percebeu que eles estavam meio brigados. E aí ele falou pra ela contar o segredo dele. Porque até então ela nunca tinha contado, revelado o porquê dessa aproximação dela. E ele falou, pode contar, você tá liberada pra contar o segredo. Até porque, né, gente, ela foi muito diva ajudando ele. Sim. Então, depois de todo esse caos, enquanto o Fernando ele parecia muito tranquilo depois de tudo isso, ela tava muito preocupada. Porque ele, do nada, saiu de casa, voltou de casa, deixou o lugar todo uma baderna, não tá falando direito com ela, então assim, ela não conseguiu nem dormir, tadinha. De tanta preocupação. Aí no dia seguinte, ele chega totalmente atrasado pro jantar. E assim que ele chega, ele já fala que quer conversar com ela em particular. Aí, gente, a casa caiu. Passa algum tempo, os dois eles vão e se encontram aonde? No tocador. Gente, esse tocador... Eu não pesquisei o que era o tocador, mas eu fiquei realmente curiosa, porque, meu Deus. Enfim, eles ficam no tocador, né? Eles vão pra essa conversa. E ela, muito esperta, ela colocou o roupão do dia do casamento deles, que ela nunca tinha usado. Ela só usou essa única vez e agora usou de novo. Semana, pensa demais. Pensa, ó. Pensa muito. E aí eles começam a conversar e ele já solta logo de cara, gente, que ele quer acabar
com todo esse contrato entre eles e ele vai devolver o dote pra ela. E todas aquelas continhas que ele tava fazendo é porque ele pegou o valor que ela deu, somou com um monte de juros, que não sei o quê. Ela, que era inteligente, né? Desde o início ela sempre fala que ela foi muito inteligente, ela faz de cabeça, gente, na hora, vê que tava certinho a conta. E essa parte, ela me deixou muito assim... Eu fiquei em dúvida do que ia acontecer, porque os dois estavam tratando com muita frieza toda essa negociação. Ela estava tão preocupada antes, mas agora ela parecia que nada estava acontecendo. Era como se eles estivessem fazendo uma troca de um item qualquer. Porque ela foi, fez a conta, aceitou, contou o dinheiro na mão, um por um. E assim, como se nada estivesse acontecendo. E aí eles fizeram essa negociação, tudo deu certo. E aí o Fernando depois ele resolveu se abrir. Ele começou a contar o real motivo pelo qual ele aceitou essa negociação na época. Que ele falou que na época que o cara apareceu pra dar o dote pra ele, da Aurélia, ele não estava num momento bom da vida dele, ele tinha usado todo o dinheiro da família dele, do dote da irmã dele, então a irmã dele nem podia se casar porque ele tinha usado todo o dinheiro dela, e pra ele tudo que ele via na frente era dinheiro. Ele era muito ganancioso. Então ele viu uma oportunidade em que ele podia se agarrar e que ele podia finalmente ele conseguir voltar ao que ele tinha. Então ele foi, contou tudo isso pra ela, se abriu, e também ele se tornou muito grato, porque esse dinheiro dele, esse dinheiro dela conseguiu fazer ele se reerguer finalmente. E aí o contrato foi fechado, o casamento tava acabado. Quando ele tava pra sair do quarto, gente, eu já tava assim, não, eu não acredito que vai acabar assim. Vai acabar desse jeito, eu não acredito. A Aurélia simplesmente vai chamar ele, gente. Aí ele vira de costas. E ela se ajoelha, gente, na frente dele. E aí ela começa a se declarar pra ele, gente. Meu Deus. Fala que ainda era apaixonada por ele, que agora que tudo tinha acabado, eles podiam finalmente recomeçar, esquecer todo o passado, porque ela realmente amava ele verdadeiramente. E aí nessa hora ele levanta ela e aí ele dá um beijão nela. Ele dá um beijo nela. Só que no mesmo tempo, né, porque esse livro é cheio de plot. Assim que eles se beijam, ele vai e se distancia dela. E aí ele começa a falar, a sua riqueza foi o que separou a gente. E aí, gente, essa parte... é muita coisa que acontece. Nessa parte, a Aurélia vai e fala simplesmente que ela deixou toda a riqueza dela pra ele, que ele se tornaria o novo herdeiro dela depois que eles se casaram. No dia do casamento, ela foi, fez o testamento dela e colocou toda a herança dela pra ele. Ela até mostra pra ele. Eu fiquei, gente, não acredito nisso. E aí os dois começam a chorar, eles se abraçam e o resto é história, gente. O livro acaba assim. Então, mulheres, chegou a hora da gente analisar essa história, né? E que última parte foi essa, hein? Pois é, esse relacionamento dos Seixas e da Aurélia é como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Nossa, que povinho orgulhoso, né? Ficam guardando sentimento tudo pra eles mesmos. Não é? Em vez de se entregarem logo, ficam nessa frescura toda. Ai, não. Verdade. Então, gente, agora nós vamos ter um momento de reflexão. Vamos ouvir uma música aí, alguns versos do nosso poeta brasileiro, dessa nossa contemporaneidade, que a professora Virginia ama muito. Põe um som aí, DJ! Que te lembra, foi muito errada a sua decisão de mudar o inquilino do seu coração. Sempre vai ser a minha cena que você perdeu. Sempre vai ser a melhor amor no final. Sempre vai ser coração original. Sempre vai ser eu. Sempre vai ser eu. Sempre vai ser. Para o som, DJ! Então, gente, depois de ouvir, né, esse nosso momento de reflexão, depois da gente sair dele, a gente pode notar que alguns versos se encaixam perfeitamente na primeira parte da história de Aurélia, quando o Seixas simplesmente some pra se casar com a Adelaide, que era a mais rica da época, e que ele trocou o inquilino do seu coração naquele momento. E assim, quando ele fala que ele sempre foi a mega cena da virada que você perdeu, é como se fosse a Aurélia falando isso pro Seixas. Porque ele trocou ela pra ficar com a Adelaide, porque a Aurélia não podia oferecer tanto dinheiro pra ele. E no final, a Aurélia ficou 1000 vezes mais rica que a Adelaide, e aí ele ficou sem ninguém. Vocês têm alguma coisa a comentar, senhoritas? Não, já vai pra Não. próxima parte. Então tá bom. Então, né, pessoas? Pois é, né? Aí a gente pode entrar agora pra análise da nossa última parte, né? Que foi muitas emoções, muitas coisas que a gente pensou que ia acontecer e não aconteceram, né? Pode começar. Uma coisa muito única que a gente percebeu na parte 4 é os chamegos, que são inexistentes na parte 1, na parte 2 e na parte 3. Mas na 4, a gente tem muito chamego, a gente tem muito toque ali no carro, entre a Aurélia e o Seixas, a gente tem um draminha da Aurélia pra receber atenção, pra receber um carinho, e ela se declara ainda mais por ele, né? Assim, de forma mais disfarçada, mas se declarando. Porque ela queria se fazer de difícil e ele já tava ali na dela. Ele assumiu que tava apaixonado por ela, que tava muito arrependido e que podia até ser escravo dela. Então, assim, se esse homem não tava mais apaixonado por ela e ela ainda tava se fazendo de difícil nessa liquidez dela, aí é outros 500.
É muito bom também que no final ele mostra também que ele também tá tão apaixonado, como a Maria falou, porque ele fica com muitos ciúmes do Abril. E aí eles ficam nesse impasse, sendo que era simplesmente uma coisa tão besta, assim, não tão besta, né, porque realmente é um tudo um pouco pesado. Mas ele tava criando muita paranoia na cabeça dele por uma coisa tão pequena. Então, assim, você vê que esse homem realmente estava maluco por ela. E a Aurélia também sentiu ciúme dela com a Adelaide, né? Tanto que ela tem aquela cena que ela pega um fitilho e ela destraça com um dente, gente. Pelo amor de Deus. Mulher, pelo amor de Deus. E olha que ela não só tava pela vingança dos Seixas. E a gente vê que ela tá muito presa ao passado, né? Naquela cena que eu achei icônica, dela beijando o quadro dos Seixas, falando que era aquele homem que ela tava apaixonada. Eu fiquei assim, mulher, supera, né? Ele virou outra pessoa, completamente diferente, mas era aquele homem que ela queria e tava perdidamente apaixonada. E falando ainda sobre ciúmes, a gente tem aquela cena dela que ela quase morreu de arrependimento no teatro, né? Que ela acabou demonstrando demais o ciúme que ela tava sentindo dos Seixas ali pela Adelaide. E aí ficou aquele clima bem pesado. Verdade. E, gente, isso tudo, essa última parte, tá me lembrando uma música, sabia? Qual, Maria? Evidências, Evidências. Vamos, gente. E nessa loucura, dizer que não te quero, negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Nossa. Não, gente, calma aí. Vai continuar. Os Chitãozinho e Chororó escreveram Evidências do lado de José de Alencar, né? Escrevendo assim, ó. Foi. A Bia tava do lado, né? Sim. A gente era caneta. Eu era o papel. Acabou, A Beatriz, qual, gente? Evidência. Acho que é porque ela deixou pra, tipo, expor os sentimentos dela tudo de último. Teve todo um momento ali pra se declarar e foi se declarar no último segundo. Mas eu também achei muito legal isso do livro, que eles terminaram esse acordo e é como se esse acordo tivesse libertado os dois. Eles se sentiram livres pra poder aí realmente começar algo do zero. Terminou o acordo, aí eles começam uma nova história. Mas eu não entendi por que disso, porque não podia. Já tava casado, aí depois que separou, que eles começaram a ficar juntos. É porque ele se sentia como uma propriedade dela, não como marido e mulher. Então, acho que depois que ele quitou essa dívida que ele tinha com ela, aí ele ficou Sentiu mais realmente... livre, né? Exatamente. É, ele Faz sentia sentido. culpa por causa do dinheiro. É verdade. Então, gente, depois de toda essa loucura que foi Evidências, a gente tem outro ponto muito importantíssimo pra comentar, que é o grande plot twist que aconteceu um pouquinho antes da história terminar, né? Bom, eu não sei vocês, mas eu achava que eles iam ficar juntos de qualquer jeito. Então, pra mim, tava fora de cogitação eles não ficarem juntos. E aí, quando eu vi no finalzinho, assim, que o Seixas foi lá, conseguiu o dinheiro, pagou pra a Aurélia pra ele conseguir se libertar dela, e aí eles iam se separar e não sei o quê, eu fiquei arrasada, porque pra mim eles iam ficar juntos de qualquer jeito. Mas assim, eu tô até agora esperando a vingança que ela tanto falava que ia fazer com o Seixas, porque na minha cabeça, ou ela ia fazer ele de gato e sapato, querendo ou não fez, porque ele foi um baita de um pau mandado com ela. Mas assim, eu fiquei esperando, eu queria que eles tivessem ficado juntos no final, e eles ficaram, só que eu queria que ela mostrasse um outro lado dela, de realmente ali massacrando o Seixas e se vingando. Só que aí ela não fez nada disso. Aí eu fiquei, ainda tô, né, Esperando uma continuação. esperando. Eu também ia falar dessa parte porque eu fiquei muito em dúvida. Quando começou a falar sobre o Dot e tal, aquela conversa. Gente, aquela conversa pesadíssima dos dois. Porque os dois eles se abrem muito nessa parte. Eu realmente fiquei igual a Bia, eu não sabia mais o que ia acontecer. Porque eu imaginei que eles fossem ficar juntos. Mas quando eu vi que realmente os dois terminaram, ele tava indo embora, se levantando, eu tava assim, em desespero. Gente, não é possível. Pior, e também a história ela vai pra outro rumo, assim, porque na hora que a Aurélia se declara pra ele, né? No Sim, último segundo, ela entrega todo o seu amor pra ele. E, meu Deus, ela deixa tudo de lado também o passado, né? Se entregando totalmente. Foi digna de filme mesmo essa série, digna de livro. É. Vai me dizer que você não se interessou por esse livro depois de tudo que a gente te contou e depois de ter feito um resumo dessa obra. Então vem aqui que a gente vai te contar mais motivos de te convencer a ler Senhora. Primeiro que é uma literatura clássica, né? E que valoriza a cultura nacional e os seus escritores. Mesmo com a linguagem rebuscada, a gente consegue se envolver em determinados assuntos que são de suma importância. E outro motivo muito marcante é a abordagem de temas que são muito importantes na história, que também facilitam o entendimento de outros assuntos, tanto que foi utilizado pela nossa professora Virgínia para explicar sobre movimentos literários e suas características. Pois é, e também mostra como é que funcionavam as relações amorosas daquela época, né? De antigamente. Que o casamento ele era mais por dinheiro e não por amor. E aí muitas pessoas viviam infelizes porque não amavam seus parceiros, né? Já que eles só se importavam com dinheiro. Se ia casar com alguém rico, tá bom. Pobre não queria e independente se amava a pessoa, não queria porque era pobre. E, meu Deus. Agora, fugindo um pouco da seriedade, eu achei a história babada. Eu adorei os personagens, a história em si. Eu achei tudo muito bom e é um livro nacional. Então tá aí mais um motivo pra você ler, porque é um livro nacional. Então a gente tem que valorizar a nossa cultura, tem que valorizar os nossos atores, as nossas atrizes, os nossos diretores. E aí eu até queria ressaltar que
Queria relembrar da vitória da Fernanda Torres. Ai, gente, obrigada. Maravilhosa meu essa Deus. mulher. Meu Deus, é. Uma vitória pro Brasil Eu fiquei inteiro. muito feliz nesse dia, porque eu realmente achei que ela não ia ganhar. Mas assim, eu realmente acho que é um motivo muito importante a gente ler os nossos livros, porque é essencial a gente saber, fora, que eu tava até esquecendo, mas a professora, ela começou a ler com a gente Senhora ano passado, e incrivelmente caiu no Enem do ano passado, gente. Quando eu vi a questão, eu entrei em colapso. Essa é pra não zerar pros alunos que tiveram. Nossa, eu comecei a ler a questão porque eu não acredito que caiu no Enem, senhora. Então, assim, mais um ponto, porque sempre cai em vestibulares, sempre cai em provas importantes. Então, assim, fundamental ler os nossos livros. Leiam, senhora! E outro ponto é que assim, a gente precisa realmente valorizar a cultura do nosso país, porque nós somos brasileiros, patriotas. Então, assim, o povo dos outros países, como a gente vê no caso da Fernanda Torres, já tem argentino falando mal dela. E aí deve ter outro povo aí de fora falando mal da nossa literatura. Então, pelo menos a gente tem que falar bem e valorizar. Eu até lembrei agora que tu falou disso, que teve uma menina no TikTok que ela leu um livro. Dom Casmurro. Foi, e aí ele virou assunto só por causa que uma menina de fora ela leu o livro. Então, assim, a gente não tá sabendo valorizar a nossa cultura. Uma pessoa de fora teve que vir pra poder o nosso livro daqui ser comentado na internet. Então, assim, a gente tem que valorizar mais. Bom, gente, chegamos ao fim desse episódio e da parte 4 desse livro incrível que foi Senhora. Incrível e inesquecível, né, Maria? Foi uma jornada maravilhosa com as senhoritas, com uma boa leitura e ótimas companhias. Nós foram tantos meses lendo juntos que definitivamente ficam marcados na nossa memória. Bom, meninas, eu agradeço a vocês pelos nossos momentos, principalmente aos nossos fãs que nos acompanharam até hoje e também a nossa professora Virginia Amaral. Professora, nós gravamos os agradecimentos, porém ele saiu sem som, então nós voltamos para gravar novamente. Somos muito gratas por todas as vivências que a senhora nos ofertou e por tantos momentos que ficarão para sempre em nossos corações. Obrigada por nos proporcionar essas experiências, professora, e por ser a nossa maior fã que não perde um capítulozinho. Um beijão pra senhora e vamos sentir muita falta das suas aulas de língua portuguesa. Muito obrigada por todas as aulas incríveis, professora. A senhora é maravilhosa e continua inspirando seus alunos, assim como nos inspirou durante esses 2 anos. Professora Virginia, obrigada por tudo, por todas as aulas divertidas, por todos os carrutes e por cada música tocada em sala. Eu sou imensamente grata pela sua dedicação com a gente como professora e como conselheira. Vou sentir muita falta das suas aulas, prof. Obrigada por tudo. Um salve pra nossa diva suprema Virgínia! Tchau! I'm super shy.